Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 154. Eu sou o Ricardo Lopes. Ao meu lado, ele de verdade, é ele, o Cris. Tô aqui, tô de volta, salve, ele não morreu. É, o Cris. E hoje, no centro da bancada, a doutora Francimara. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre animais, né? A doutora Francimara é veterinária e ela é especialista em acupuntura em animais, né? E eu conheço o trabalho, é um trabalho muito interessante, traz assim resultados mesmo. Mas antes da gente começar o papo, eu gostaria de lembrar o que? GoitaCast tem alguns parceiros, começando com a Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. Fenômeno. Hoje é diferente, né? Hoje é um palitinho, cara. Esse palitinho é viciante, cara. Você não consegue comer só um, é muito bom. Esse aí tem um parmesãozinho por cima, manteigada, muito bom. E a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, Boutique do Pão 339. Olha, é muito bom, é a padaria que eu compro. Eu não falo mais que é minha padaria, que todo mundo pensa que eu tenho uma padaria. O proprietário? Quem dera, né, cara? Não. Quem sou eu? E temos também sobremesa, brownie, o melhor brownie do Brasil, quiçá do mundo, entendeu? É o brownie de Capitão Brownies, do meu amigo Patrick. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É muito bom, tá? Sabores variados, inovação. Tem cerveja com bacon, né, Cris? Que é muito bacon bom, com né? Cerveja. Você adora, né, cara? Esse é o meu preferido. Mas dá pra ficar ferrado com esse brownie? Tem que comer muito brownie. Já tem o de cannabis? Ainda não. 40 gramas? Não, ainda não. Aí, Patrick, ó. Você atualiza, esperando meu amigo. O STF liberar. O STF já liberou. E temos também Service Static Car, que é uma forma diferente de lavar o seu carro. Eles vão até a sua casa e vão lavar o carro para você. Você vai ficar só olhando, tá? Não gasta energia, nem luz da sua casa, nem água. O Service Static Car DDD 22 99707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. Você só vai olhar. E é de domingo a domingo, mas precisa agendar, porque a agenda tá cheia, tá bom? Então você vai ligar e vai agendar lá a lavagem do os seus carros, tá? E hoje temos a doutora Francimara Mariana, né, doutora? Mariano. É Mariano. A gente tava até comentando sobre isso. Quase sua prima. E a gente vai falar, né, sobre a questão, né, veterinária em geral, mas em específico a acupuntura, né? Eu acho que tem gente que nem sabe que existe, né, esse tipo de trabalho em animais. Então, eu acho que para começar seria interessante a doutora Francimara se apresentar, né? Para quem ainda não a conhece, quem é a doutora Francimara, onde ela atende, né? E depois a gente entrar mais a fundo aí no tema. Tá bom, boa noite. Meu nome é Francimara. Pode me chamar de Fran. Fran, é mais fácil. E eu sou médica veterinária há 28 anos, né? Já trabalhei em várias áreas da medicina veterinária e hoje em dia eu trabalho com medicina veterinária integrativa, que entre as práticas, a acupuntura é uma das técnicas disponibilizadas, né? E eu já trabalhei com cirurgia, já trabalhei com clínica convencional, sou funcionária pública também, mas trabalho em outro município, no caso. E aqui em Campos, eu atuo no ERA, que é o Espaço de Reabilitação Animal, um espaço que eu montei com uma sócia especificamente para trabalhar com medicina veterinária integrativa. As práticas principais: fisioterapia e reabilitação, laser terapia, ozonioterapia, cromoterapia, aromaterapia, reiki e a acupuntura, que é uma das minhas formações, né, de especialidade. E eu conheço, assim, pessoas, né, no caso
uma amiga nossa em comum, que o cachorro não andava mais. Um labrador de, acho que quase 50 quilos. E com o trabalho da Fran, ele voltou a andar. Top. Né? Então, assim, é um trabalho muito sério. Eu acho que tem pessoas que não acreditam, mas eu tenho também uma cadela, né, que a doutora cuida, e você percebe a diferença de quando ela fica um tempo sem fazer, ela já é uma cadela idosa, ela tem alguns problemas de saúde, né? Mas depois da acupuntura é outro animal, entendeu? Ela estava ruim de andar esses dias e agora ela voltou. Está quase 100%. 100% não está por conta da idade, das outras questões. E aí, Fran, o seu público, né, é um público direcionado de cães e gatos, né? Eu trabalho com pequenos animais, mas a acupuntura ela pode ser feita, né, executada em todas as espécies, praticamente. Animais de grande porte, animais silvestres. E pequenos animais é a área que eu me especializei, né? Não tem contraindicação. É uma medicina tradicional chinesa, né? Uma prática da medicina tradicional chinesa, ela é milenar. Na medicina veterinária, ela é considerada como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 1995, mas a acupuntura vem de não sei quantos anos antes de Cristo. Né? A humana, no caso. A humana. E a veterinária também, que conta que alguns cavalos de guerras, né, tempos bem lá atrás, espetavam lanças para tirar a dor dos animais da guerra, aqueles cavalos que eram usados em guerras, né? Então, tem relatos históricos disso, que seriam os primeiros, né, o primeiro uso da acupuntura, não como técnica, mas uma forma de tentar aliviar a dor do animal, usando lança, usando um objeto pontiagudo, que é o significado da acupuntura, da palavra acupuntura, né? É punturar, espetar, né? Com agulhas. Só que a gente pode usar outras práticas, né? Tem a mochoterapia, que eu já usei na malhada, né? A própria agulha, existem sementes, eu estou com semente em mim hoje, forma de estimular, porque o princípio básico é estimular determinados pontos no corpo do paciente para induzir uma resposta do organismo ao problema em questão, tá? Não é mágica, não é simplesmente colocar uma agulha. Você tem que saber por que está colocando aquela agulha, e no momento que a agulha entra na pele, ela é inserida num ponto, ela emite uma mensagem ao sistema nervoso que devolve através de liberação de substâncias, como, por exemplo, serotonina, endorfinas, que dão sensação de bem-estar, de relaxamento e reorganização. Localmente, pode sentir até uma pequena dor, uma pressão, coceira. Algumas pessoas relatam fica avermelhado, porque geralmente os pontos, já foi provado, eles são acúmulos de células mastócitos, por exemplo, né? Não entrando muito na técnica, mas que gera esse avermelhamento, que é o que acontece quando a gente tem uma picada de inseto, ou começa a ficar vermelho e coça. A agulha também promove esses sintomas, mas ela não está causando mal nenhum, isso é esperado quando você usa a agulha em um determinado ponto de acupuntura, que são chamados de acupontos, né, no caso. É interessante que eu pensava, né, que era algo assim extremamente psicológico, subjetivo, mas é científico mesmo, né, cara? É físico, né? Eu achava que era placebo, né? Não, é placebo. Eu achei que era autossugestão, algo assim, entendeu? Então, houve umas 3 semanas atrás, uma reportagem do jornal O Globo, de uma bióloga, que usou exatamente esse termo. E que não era para fazer em animais, foi bem polêmico assim para a nossa classe. Porque ela quis dizer que a técnica da acupuntura era um maus tratos aos animais. E que não tinha fundamento científico, enfim. Então, assim, houve uma certa movimentação da nossa classe, os conselhos de classe, todos começaram a ponderar junto ao jornal O Globo em relação a essa matéria, porque é em verdade. Está mais do que comprovado cientificamente, tem trabalhos publicados. Eu trabalho com acupuntura há quase 10 anos, com medicina integrativa, que aí eu fui juntando outras práticas há 8. Então, a gente
eu vejo o resultado em mim, eu vejo nos pacientes, e o placebo no humano poderia até sugerir, você vai melhorar da dor de cabeça. Aí eu coloco a agulha, você começa a pensar que melhora, então não sabe se é autossugestivo ou se é a agulha. Mas como fazer isso com um animal? É verdade. Você vai melhorar e vai começar a andar agora. Vou botar a agulha e você vai mexer essa perninha. Não tem como, para começo de conversa, né? Então seria muito coincidência, né? Depois do tratamento, o animal voltar a andar milagrosamente. Exatamente. Mas assim, a acupuntura não é só para fazer o animal voltar a andar. Lógico que a gente consegue bons resultados. Depende muito da patologia, de uma anamnese, do que está acontecendo realmente com esse paciente. Ela pode ser usada em N áreas da medicina veterinária e da medicina humana também. Artrose, artrite, problemas de pele, problemas neurológicos, problemas ortopédicos, problemas comportamentais. Então, há uma série de aplicações e que muitas das vezes a gente fica até restrito, né, a problemas ortopédicos, o animal que tem problema de coluna que parou de andar, ou aquele animal que tem dor. Mas a acupuntura tem infinitas possibilidades de tratamento. É muito, muito interessante, assim. E a área veterinária, né, principalmente em campos, é quase um mito, né, que o acesso, né, é difícil hoje, infelizmente, né, com os preços, né, e as pessoas também, que às vezes acham que o animal não vale a pena, de repente, gastar e fazer o tratamento com o animal. É muito complicado. Isso é cultural. Eu passo muito por isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam, cara, vocês cuidam melhor do animal do que da pessoa, mas o animal me dá um resultado melhor do que a pessoa. Por isso que não tivemos filhos, porque o ser humano é uma bosta, cara, entendeu? Complicado. Então quando vai falar, cara, cada cachorro que eu perdi, cada animal que eu perdi foi um sofrimento, cara. Entendeu? E a gente, infelizmente, o cachorro, né? Falando mais do cachorro, ele tem uma vida curta. Por mais que você prolongue, ele dificilmente vai chegar aos 20 anos, por exemplo. São raros os casos, né? Não. Mas hoje em dia os cães, os pets, né? Eles são membros da família, né? Membros da família. E graças a Deus, assim, os nossos clientes, a nossa clientela são pessoas que realmente vão aderir ao tratamento, porque eu também não faço tudo sozinho, eu dependo da cooperação do cliente, do tutor. Sim. Eu dou orientação. Na época do lobo foi de outra forma do que a da malhada. Você começou com o lobo. Não escorregar, e orientar a colocar emborrachado. Foi. Então, assim, existe todo um trabalho em conjunto, né? Por isso que a medicina é integrativa. Ela integra, ela é complementar. E também não exclui as outras técnicas, nem a clínica convencional. Não. Se está tomando uma medicação, vai continuar. A gente chega para somar. Uma cirurgia. Pós-operatório. Acontecem intercorrências, né? A malhada é um exemplo disso. Sim. Então, assim, a gente segue junto. Uma coisa complementa e ajuda a outra. O resultado é o bem-estar, qualidade de vida do paciente, que é o principal objetivo. Uma coisa eu fico tranquilo, porque a malhada, por exemplo, provavelmente ela não estaria viva se a gente não tivesse resgatado da rua. A questão de malhada é o seguinte, eu a resgatei em 2014, eu e a Raquel, né? Ela vivia pelas ruas, ela foi atropelada por uma van e ela teve uma ninhada de 6 filhotes numa oficina perto da minha casa, e a gente meio que entrava nessa oficina para cuidar dela. Só que ia dar problema, né, cara? Invadir o domicílio alheio, né, cara? E aí, o que nós pensamos? Vamos levar a malhada para casa com os filhotes e depois a gente vê o que faz, né, cara? Eu já tinha o lobo e o Boni. Aí, filhote, você sabe que é tranquilo, todo mundo. Fui doando os filhotes. Mas aí, cara, ela ficou. Vai botar o animal na rua, cara? Agora que já acostumou, aí castramos. Ficou, quer dizer, tem jeito. Em 2014 ela já era adulta, né? São 10 anos. 10 anos. Então ela já tá idosa, né, cara? E apareceu câncer agora. Tivemos que tirar o baço.
Que aí foi o que ela falou, né? Por mais que ela faça acupuntura, ela teve que fazer uma cirurgia. Uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, é colaborativo. Entendeu? Sim. Então, eu estava vendo uma outra veterinária que teve conosco aqui, a Duda, ela falando que muitos pais, né, dão cães, filhotinhos de cães às crianças. Pensa bem, cara. Porque é uma vida. Você vai dar uma vida na mão de uma criança, a criança não cuida de si mesmo, cara, né? E a pessoa pensar duas vezes, porque a pessoa quer ter um cachorro, vai ter que gastar, cara, vai ter que se privar de algumas coisas. Eu, por exemplo, não estou podendo ir para lugar longe. Entendeu? E ter essa disponibilidade. Tem que ter disponibilidade, cara. Não é para qualquer pessoa. E quando pensar em adotar, resgatar, adquirir, exatamente, a forma que seja para ter um animal, é avaliar isso tudo, né? Eu tenho condições, eu tenho tempo, eu tenho espaço. E essas condições que ela está falando são condições financeiras, disponibilidade, paciência. Não é só dinheiro, não, cara. Entendeu? Então é complicado. Assim, depois da pandemia, houve uma convivência. Durante a pandemia, no caso, houve uma convivência maior com os pets. Aquela coisa de ficar em casa. Né? E eu percebi na minha rotina. Então, os tutores começaram a observar mais as patologias, a se dar conta de algumas coisas. Então, a gente achava que, como veterinário, ia trabalhar menos, acabou trabalhando até um pouco mais. Com medo, mas fomos. E de máscara e tudo, e só Deus. Mas entender que esse ser é dependente da gente, de alguma forma. Uma vida, né? É uma vida que não é mais... Perdeu o seu instinto natural de sobrevivência, verdade, né? Mantém poucas características, são instintivas e naturais, né, da espécie, e que depende da gente para se alimentar, para ter abrigo. Eles ficam dentro de casa, os meus cachorros ficam dentro de casa, convivem. É estranho quando tem que sair, eles ficarem sozinhos. Então eu falei assim, caraca, eles esqueceram que eles são cachorros, né? E a gente também acaba misturando, mas tá tudo bem também. E eles são membros da minha família. E quando, assim como a perda de um paciente, de um animal nosso é doloroso, de um paciente também. Sim, eu sempre posto, quando tem a convivência. Quando a gente perde um paciente, eu falo que o veterinário perde um pedacinho do coração. Porque, principalmente na minha rotina. Porque há quanto tempo eu convivo com vocês? Porque é um trabalho ali mais a longo prazo, né? Então eu convivo com a família. Você até tira fotos, né? O tempo inteiro. Eu convivo com a família, eu convivo com o pet toda semana, a gente se vê. Então acaba criando vínculo, conversa, e o animal se acostuma à nossa presença. Alguns pacientes são mais bravos, né? Às vezes perguntam assim, e como é que faz com um cachorro bravo? A gente faz no limite, respeitando. Como ele acaba vendo a gente toda semana, aquela interação começa a ser normal para eles. Então a gente consegue trabalhar, né? Eu não sei se é impressão minha, Fran, mas eu acho que o americano é mais intolerante com o cachorro do que o brasileiro. Você percebe isso também? Não sei, não. Não, porque eu assisto a alguns programas, não só dos Estados Unidos, mas da Inglaterra também. Tipo assim, o cara adota um cachorro, o cachorro late muito, não obedece, o cara quer sacrificar o cachorro. Eu acho que o brasileiro é mais tolerante em relação a isso, entendeu? Tem mais paciência. Os conceitos foram mudando, né? Eu não sei dizer em relação lá ao exterior, né? Eu não gosto de assistir filme nem nada com bicho, pra dizer a verdade. Filme de cachorro, ele sempre morre. Sempre emocionante, enfim. Eu não sou chegar a filme de animal também, não. É difícil eu gostar de um filme de animal. Eu assisto um ou outro, mas assim, aquele que eu sei, já li o livro, já sei a história, aí vai. Mas ainda assim é complicado. Mas assim, os conceitos mudaram bastante em relação a isso, né? Não, e nem faz sacrifício, né? Agora a gente fala, se você eutanásia. Só que eu, Francimara, veterinária, eu entendo que a eutanásia é um método necessário, mas é em última instância, porque eu tô aqui para tratar, que seja curar ou amenizar ou manter de forma
com qualidade de vida. Se então possível, prolongar mais. Sim. Né? Exatamente, né? E é muito delicado, né? O veterinário jamais pode decidir isso. Né? Em primeiro lugar, ele é o profissional capacitado para realizar. Não é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas ele jamais vai decidir por isso. Quem decide é o responsável pelo animal. E em último caso, né? Em último caso. Entendeu? Então, tem algumas pessoas assistindo a gente aqui pelas redes sociais. O Instagram, né? É uma das redes que tem gente assistindo a gente. Então tem ali a Dessa Neto, boa noite. Ana, boa noite. Nossa secretária. Ah, tá. Andressa. Rico, boa noite. Yara Cíntia, boa noite. Eu acho que é Letícia Viana, boa noite. Letícia, veterinária. Viana Lete. Veterinária também. Arte em Fios, boa noite. Paula Nunes, boa noite. MLK, boa noite. Aí um amigo nosso aí, né? O Jonathan Viana, oficial, ele tem um relato muito interessante e emocionante. Olha, eu tinha um cachorro que sabia falar o nome dele. O nome dele era Uau. Muito inteligente. É piada do nível de Ricardo. É do meu nível, né, cara? Isso aí. Rapaz, que participação especial, né, cara? Uau! Uau! É que uau, né? Que o meu cachorro fala. É uma curiosidade inútil. No inglês, a pronúncia do cachorro, que ele fala que o latido é bow wow. Eu não sabia disso, legal. Em português é uau. Em inglês é bow wow. Uma curiosidade legal, cara. Pô, você tem que trazer essas coisas pra gente. Não vai agregar em nada, né? Não. Dá uma olhadinha lá no Facebook. É bom, José, de repente dar uma atualizadinha aqui. O Ícaro Folia dando boa noite, meu amigo Ícaro, que tem aqui o programa do Esporte Aurora. Ontem eu esqueci o nome do programa. Eu falei, tô aqui no Goitacast. Não, né? Não. É isso porque você era o convidado do programa, você esqueceu. Eu esqueci o nome do programa. Que coisa, né, cara? Todas as terças às 18 horas. 18 horas. Sempre temas muito interessantes ligados ao esporte, não só futebol. Ontem, por exemplo, foi Fórmula 1. Né? Então o Ícaro ele tem a mente muito aberta assim, em relação do esporte. É bem legal. Dá uma olhadinha lá no YouTube. Por enquanto, não. YouTube. Então, Fran, como eu estava dizendo, foi muito importante tocar nessa questão no caso, eutanásia, né? Que às vezes é a única saída, cara. O Lobo mesmo chegou um ponto que eu tive que sentar com Raquel e ela, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, ele não tá tendo dignidade. Aí foi difícil, cara. Mas aí acabou que ele morreu. Na manhã seguinte, ele se antecipou a gente. Então, cara, eu acho que a pessoa tem que ter um preparo psicológico pra perda também. Porque 10 anos passa muito rápido, entendeu, cara? Então, quando o cachorro tá com 10, 11 anos, você já tem que começar a se preparar. Já começa aparecendo algumas comorbidades. Já que eu falei nessa questão dos 10 anos, Fran, é impressão minha ou a questão do câncer tem aumentado muito nos cães ultimamente? Tem se observado um aumento. Eu não sou oncologista, né, mas pela rotina, e o que eu ouço falar em palestras e em alguns eventos os hábitos de vida dos cães mudaram bastante ao longo dos anos, e inclusive, por exemplo, alimentação, alimentos processados. Suspeita-se que o uso de ração, algum produto lá da ração, na hora da fabricação, tem aumentado também o índice de câncer, né, de células cancerígenas. E há também um aumento dos estudos, né? Então, por exemplo, a medicina veterinária se desenvolveu muito ao longo dos anos e criou-se várias especialidades. Então, aumentou também o número de diagnóstico. Então, às vezes já existia e não era diagnosticado. Exatamente, não sabia que ele estava com câncer. Exatamente, assim como hoje tem mais opções de não se chegar à eutanásia. Quando eu fazia faculdade, isso tem um tempinho, né? Enfim. Isso aí a gente deixa quieto. Deixa quieto. Então, quando eu fazia faculdade, um caso de fratura de coluna, nem operava.
Hoje em dia faz cirurgia, faz fisioterapia e o animal retorna. Em alguns casos, né? Tem até os carrinhos de rodinha hoje, existem, né? os carrinhos, as cadeirinhas, né? Para os animais que não conseguem sucesso na reabilitação. Então, assim, sempre tem um recurso a mais. E a cada dia que passa, esses recursos vão aparecendo com mais facilidade, né? Com alcance também das pessoas, né? Uma coisa acessível. Existem vídeos, né? A internet hoje é uma arma pro bem e uma arma pro mal, né? E pro bem tem coisas muito boas. Só depende de você. Exatamente, e tem coisas muito boas, inclusive principalmente na área da medicina veterinária. Eu consigo encaminhar um paciente que precisa usar a cadeirinha, eu tenho os links, os contatos, a pessoa fala tudo pelo WhatsApp, né? Faz as medidas, envia e chega o produto, como a gente compra, né? Nesses aplicativos. E assim a gente também tem o acesso às informações, né? Tava vendo vocês falando do carrinho pro cachorro. Quando o cachorro perde movimento, fala que ficou paraplégico também? Isso, tetraplégico ou paraplégico. Tá. Então, também os dois ou os quatro. Porque tetra, porque eu uso os 4 mesmo. Interessante. E pode usar a cadeirinha, assim, é super facilmente adaptável. Toda hora, né? Perdão. Ele é muito sensível. É que eu falo e mexo os braços. Adaptável, né? Os animais conseguem se adaptar bem. O uso também não é durante as 24 horas do dia, existe um tempinho para usar. Mas se você buscar na internet, aí você vai achar vários exemplos e pessoas que trabalham exclusivamente fabricando isso, empresas. Faz carrinho colorido, carrinho com plaquinha. Mas tem uns que tem pedais, que até eu recomendo muito que tem pedal. Legal, porque aí de uma certa forma já faz um movimentozinho nos músculos. A fisioterapia ali. Exatamente. E assim, o que eu ia falar anteriormente em relação à idade, né? A maioria dos meus pacientes tem mais de 6 anos. Que no caso de cachorro já é quase adulto, idoso. Um adultão, assim, tipo um adulto maduro. E aí é quando começam os problemas articulares. De 5 a 6 anos é quase que 100% dos casos de hérnia de disco em cães bulldog, dash, são esses baixinhos, né, o salsichinha que o pessoal chama. Então, por quê? Porque eles já tinham a predisposição de ter o problema e aí o ritmo de vida, subir e descer de cama, subir e descer de sofá, pular. Com o passar dos anos, esses microtraumas vão gerando uma lesão que uma hora agudiza e vem a crise de coluna. Né? E aí os cuidados são basicamente os mesmos que a gente. Eu tenho problema de coluna, eu evito impacto, pegar peso, eu não posso fazer exercício de impacto. Lógico que eu posso subir e descer da cama, posso subir e descer do sofá, mas os cães a gente orienta, subir e descer de sofá jamais. Por quê? Porque a coluna são vértebras, né? Vou usar o biscoitinho. É um bom exemplo. Aqui são as vértebras, são todos do mesmo tamanho, aqui que eu não consigo cortar. Então o cachorro tá assim, ele vai descer do sofá, pum, subiu, vai descer de novo, pum. Aqui no meio, entre as vértebras, existem estruturas, né, para amenizar esse impacto, porque senão vai ficar batendo osso com osso. Então tem o disco. Esse disco, que é a famosa hérnia de disco, uma hora ele toda vez fica apertado, ele expulso desse espaço. Eu conversei com um veterinário que operou a cadelinha da tia da Raquel. Sim. Que ele falou que essa hérnia poderia até causar morte da cadela. Sim. Eu não sabia que era assim, tão perigoso. É perigoso sim. Então, assim, essas lesões são o que vai acontecendo ao longo da vida do paciente. E aí chega uma determinada idade, vem a crise, aí junta com outras comorbidades, porque uma coisa não exclui a outra. Assim como a medicina integrativa, as patologias também às vezes se combinam e vem mais de uma, né, no paciente. Pra gente, a alturinha inofensiva, né, de um sofá da cama é para um animal pequeno. Um piso escorregadio. Então, a maioria dos meus pacientes que têm esses problemas de artrite, artrose, hérnia de disco, a gente já é padrão orientar, piso antiderrapante, ou colocar emborrachado, ou aquelas faixas de EVA, evitar subir e descer de sofá e cama. Se for impossível evitar isso, hoje no mercado você acha rampinha e escadinha que facilita o acesso, porque também você não pode tirar e alterar assim a vida do cachorro, tirar o prazer dele fazer as coisas que ele gosta de fazer.
né? A gente tem que respeitar. Ele vai se sentir castigado, né? Exatamente. Mesmo então, que a gente faça pro bem, mas ele não entende que é pro ele bem. não tem esse entendimento. Então você faz adaptações para que ele mantenha uma vida de qualidade sem risco. E você falou nessa questão, né, de descer do sofá, essas coisas. Eu lembro que o Lobo, eu descobri que ele estava doente assim. A gente levou ele em algum lugar para fazer alguma coisa e o carro de Raquel ele é alto. E ele sempre pulava. Aí, no banco traseiro. Um dia ele foi pular, as patas traseiras arriaram. Eu falei, epa. Aí eu vi que, ó, não tá legal. Exatamente. Aparece em um momento qualquer, há uma crise de dor e o animal deixa de fazer aquilo que ele sempre fazia. Aí chama a atenção do tutor. Provavelmente ele já está já devia estar sentindo, porque esse é um processo degenerativo, progressivo e não é do nada. Então, mas também não dá sintoma logo de imediato. Então ele já devia ter um incômodo e a hora que precisou usar mesmo dessa força. Porque doeu. Diferente da gente, por exemplo, eu sinto uma dorzinha, tá doendo. O animal não, ele só chora de dor quando é uma coisa muito aguda, muito profunda. Isso. Então às vezes o cachorro tá sentindo a dor e tá se lambendo ali. Isso. Tá incomodando, tá doendo, entendeu? Então não é igual ao ser humano. Então às vezes você não leva a sério e o cachorro tá sofrendo. Às vezes nos mínimos detalhes. Às vezes lambe aquela pata, às vezes pensa que é um problema de pele. E é um problema de cervical. E eu sempre achava que era tipo gato, assim, questão até, sei lá, de higiene. Não, o cachorro não tem esse hábito, não. Olha, tem uma pergunta interessante aí da Dessa Neto. Ela quer perguntar o seguinte: como é ser pioneira da medicina integrativa em Campos? E como foi introduzir a medicina veterinária integrativa no início? Não foi fácil. Eu imagino. Em Campos, então... Não, isso que eu ia te perguntar também, porque eu nunca tinha ouvido falar em exatamente, eu deparo com isso várias vezes. Perguntar onde você aprendeu, onde você buscou esse conhecimento? Então, eu, na época de faculdade, eu já tinha feito o curso de acupuntura. Aí, a vida seguiu, eu não atuei na área, atuei na área de clínica, eu sou cirurgiã de formação. Enfim... Quando, acho que tem uns 10 anos, 11 anos, eu tive uma crise de coluna, trabalhando, travei, fiquei 21 dias sem poder trabalhar por conta da coluna, e quem me tratou foi uma ortopedista acupunturista. Aí você trouxe a humana pro... eu fui tratada pela acupuntura. E aí me despertou o tempo que eu não podia trabalhar, voltei, eu falei, cara, eu já fiz esse curso, vou voltar. Voltei, comecei a atender um ou outro. Aí eu dependo, né, basicamente, da indicação dos meus colegas. Não são todos os pacientes que vêm por opção. E é muito importante eu ter esse encaminhamento, porque o veterinário que me encaminha já me encaminha um diagnóstico, né? O problema que o cachorro tem facilita o meu direcionamento. Às vezes até por falta de conhecimento mesmo da pessoa. Sim, exatamente. Tipo mas assim, é muito importante a colaboração e a parceria com meus colegas. E a divulgação, né? Exatamente. Aí quando eu parei e voltei a estudar, eu voltei a fazer a pós de acupuntura e comecei a atender. Eu começando a atender, eu vi a necessidade de agregar valor, agregar outros tipos de tratamento. Falei assim, mãe, precisa de exercício, precisa esse músculo aqui, a acupuntura eu não vou fazer ele ficar forte. E aí eu busquei especialização em fisiatria, que é a fisioterapia veterinária, mas que o nome correto é fisiatria. Eu sou médica veterinária fisiatra. Eu trabalho com fisioterapia e reabilitação. Então, assim... Não é fácil, eu trabalhava, eu atendia um paciente por semana, 2, isso lá no começo. Mas aí você não fazia outro tipo de atendimento? Não, só isso. Só isso. E aí era um trabalho de formiguinha mesmo. As redes sociais não eram, né? Essa coisa toda. Mas eu já tinha, aí era Facebook. Cartãozinho. E é boca a boca. Você tinha um cachorro, soube do cachorro dele, passa, não, procura a Fran. No nosso caso foi assim também, né? Através da Gisandra, que é a nossa vizinha. Isso, exatamente. Acho que você cuidou do cachorro da tia da Raquel também. Também. Dessa que operou. A Babi, né? Foi ela mesmo, ela que operou. Que teve o que sumiu, o Besta, que a gente tentou de tudo. Não, lembra que a gente fez a campanha aqui? Nunca mais apareceu. Então, e aí, assim, é o trabalho de boca a boca, até que foi aumentando. E no meio da medicina veterinária, né, a medicina integrativa também está em expansão.
Então, eu falo assim, eu não estou aqui para catequizar nem convencer ninguém. A acupuntura, ela existe, ela é fato. E eu estou aqui só para colaborar e os colegas que podem encaminhar, quando não é caso de acupuntura, não vai ser caso de acupuntura. Sim, sim. A gente também não faz milagre, né? Exatamente. E é bom frisar que integrativa não é alternativa. Exatamente. É muito importante explicar São isso. 2 conceitos bem, porque a alternativa, ou eu tomo isso aqui, ou eu como petisco. Comprimido, integrativo, eu posso tomar essa bebida e comer o petisco. Exatamente. Que vai estar me alimentando. Uma coisa não elimina a outra. A gente, pelo contrário, a palavra integrar. Integração, O nome já diz. Entendeu? O nome já diz. Então, assim, medicina alternativa, paz e amor, também não tem nada a ver. Exatamente. Não. Tem muita gente que confunde, né? Acupuntura. É lógico que para minha vida aqui, eu tô com um colarzinho de aromaterapia. Para minha rotina, eu tento trazer essas práticas para minha vida. Botar uma música ambiente, relaxante. É porque vocês não tiveram oportunidade de conhecer o Era, né? Tá precisando, inclusive. Mas lá nossas salas tem cromoterapia, aí tem uma Alexa lá que eu brigo com ela o dia inteiro. Se Alexa, luz azul no consultório. Aí fica a luz azul. Tem essa questão da luz azul que a gente já falou com uma outra profissional sobre isso. Efeito relaxante. Aqui holística foi a Bruno Paradigma. Isso, então tem muitas dessas coisas que você faz um ambiente completamente diferente. E eu nunca chamo o Era de clínica. E eu sempre, às vezes, corrijo as pessoas quando falam, porque é um espaço, não é uma clínica veterinária. E quem chega lá no Era entende que não está numa clínica veterinária. Não tem aquele padrão tudo branco, né? Não, tem, mas tem aromas diferenciados. Entendi. Não tem cheiro de medicamento. E os nossos pacientes chegam felizes. A forma de tratamento é diferente. Eles estão no veterinário sem saber que estão no veterinário. Eles chegam brincando, eles biscoitinho. Vão lá, tem petisquinho para fazer exercício, muito petisquinho. Tem um cheiro agradável, tem som ambiente, tem lá atrás tem uma área verde para eles darem a voltinha deles. Então, assim... Meu bichinho tá precisando de um ambiente relaxante desse. Que exatamente. É aquele ainda? A alteração de comportamento também é uma atuação. Um mal criado. É uma das atuações da medicina integrativa. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha que ainda tem muito a que se fazer, porque tem muita coisa vindo por aí, a gente não para de estudar, né? Não para de aparecer terapias novas, mas assim, a gente já tem uma equipe boa. Temos estagiários interessados, que também eu fico muito orgulhosa de dizer que eu estou formando pessoas, ajudando na formação de profissionais que entendem que a medicina integrativa ela já existe, ela tem seu espaço na medicina convencional. Você não precisa ter um espaço como Era, mas na sua clínica, na internação, você pode colocar cromoterapia, como já existe em algumas clínicas. Você pode botar aromaterapia na sua recepção. Você pode... existe acupuntura hospitalar. É uma nova vertente. E eu já tive a oportunidade de atender alguns pacientes internados. E eu vou até a clínica do colega, faço o procedimento. Tá. E dá sequência ao tratamento. Ele está lá. Existe muito essa questão, né, na veterinária dessa colaboração. Por exemplo, tem o profissional que ele faz o raio-x. Né? Ele é veterinário, mas ele tem essa especialização. Então ele vai na sua clínica e acaba complementando, né? Exatamente. O ortopedista, de repente, vai na sua clínica 2 vezes por semana, por exemplo. Isso, existem as clínicas que têm já as especialidades e tem as clínicas convencionais que trazem terceirização desse trabalho, né? Eu não trabalho com essa área especificamente. Então, o que eu tenho lá de especialistas? Eu tenho o quiropraxista, que é o Ítalo, que faz a parte de quiropraxia nos nossos pacientes, que complementa o trabalho. Tem a Gabriela, que é a nutricionista. Então, se Malhada tivesse com sobrepeso, eu já ia indicar uma consulta com a Gabriela para ela fazer um ajuste na alimentação. Ou com alimentação natural, ou com ração, ou com as duas coisas. Aí vai de acordo com o que vocês conversarem, né? E aí tem eu, a Melissa e o Léo. Nós estamos na área de acupuntura e fisioterapia. Né? Então, é isso. Basicamente isso. É uma equipe bem grande, né, Fran? Lá no seu espaço.
às vezes está pequeno, mas vamos lá. Vamos seguindo. E, por exemplo, eu dependo de um ortopedista encaminhar o paciente, eu dependo de um neurologista, de um clínico convencional, eu dependo dos meus colegas entenderem que as práticas que a gente oferece servem, né, para aquele determinado caso, né? E como que é esse trabalho? Vindo aqui, eu vou às universidades fazer palestra, eu entendo que isso é minha forma de divulgar o meu trabalho. Sim. Os resultados, a rede social, óbvio, que é um instrumento hoje excepcional para isso. A propaganda boca a boca, porque, fez meu cachorrinho, voltou a andar. Não necessariamente voltou a andar por causa só da acupuntura, mas foi um conjunto de práticas que fez... Colaborou bastante. A gente teve esse resultado. Então, assim, é um trabalho integrativo. Pedi pro José colocar um pouquinho no Instagram lá, que eu vi que tem mais pessoas lá. Dá uma subidinha. Aí, boa noite, José Renato, boa noite. Leandro Rodrigues, meu amigo. Tá curtindo a gente aí. Ó, assiste sempre o Goitacast aí, cara. Poliana Soares também assistindo a gente. Aí a gente conversou, né? Dessa Neto. Brenda Santos, boa noite. Carlos Faria Café, boa noite. Cara lendário aí em Campos. A Letícia aí também, Viana, doutora, né? Trabalha contigo lá. E Renan, aí, boa noite também. E lá no Facebook, Josi. Aí, Kel Freitas aí, minha esposa assistindo a gente, dando boa noite. Essa você conhece bem, né? Conheço um pouquinho. É uma santa essa mulher. Por que você falou isso, cara? Tem vaga garantida no céu. Ela vai pro céu direto, né, cara? Aguentar. Provação que ela passou aqui nessa terra. De casamento a gente tá indo pra 12, mas 19 de total... Só Deus. Não tem pecado mais, não. A minha também vai. Rapaz, eu acho que as duas vão pro céu. Mas eu sempre falo com ela. Eu falei, Raquel, você vai direto. Eu tenho uma temporadazinha no umbral. Não sei se vai ser muito rápido. Tem uma coisinha pra pagar. Ih, rapaz. É um pedágio. A capivara é longa. Deixa quieto. Mas por um acaso você faz acupuntura em gente também? Então, eu sou acupunturista humano. Eu fiz a minha pós-graduação porque o veterinário pode fazer a pós em acupuntura veterinária, acupuntura humana e fazer as adequações. Por quê? Porque a base da medicina chinesa é a mesma. Tá. O que varia, que são organismos diferentes, só muda, né? Algumas posições anatômicas e alguma localização de pontos, que aí a gente faz as adequações depois. Existem livros específicos e cursos. Mas a minha pós-graduação eu fiz aqui em Campos, em acupuntura. Então eu me punturo, né? Eu faço. Às vezes aí é que a gente está pensando em retomar uma ideia inicial do ERA, que era ter a sala para os tutores. Então, seria uma sala de espera plus, né? Então, enquanto você está aguardando o seu paciente, eu falando aqui, nem sei se a gente vai fazer, gente, mas me empolguei. A ideia é essa. É um projeto. É um projeto que já fez no começo, depois pela logística dos atendimentos a gente teve que parar um pouquinho, mas a gente quer retomar esse projeto de ter a sala plus para os tutores. Enquanto está aguardando o paciente fazer, você está lá numa aromaterapia, numa cromo. Pode rolar até uma aurículo, uma acupuntura, dependendo do que precisa. É um momento que as nossas sessões demoram de 40, 50 minutos até 1 hora. Então, nesse intervalo, não necessariamente você precisa ficar junto do animal. Às vezes é melhor que o tutor fique fora da sala de exercício para não agitar e o animal consegue executar os exercícios. Verdade. Ou a gente precisa da presença deles também. Então, cada caso é um caso. O animal... Eu tenho 3. Cada um tem um comportamento diferente do outro. Exatamente. Totalmente ímpar. E aí, no veterinário, então, muda total. Sabendo que os nossos pacientes, eles vão toda semana. Então, eles já sabem. Vão lá em Tia Fran, né? Tia Fran. Aí chegam, brincam, fazem os exercícios, vão para casa dormindo. É tipo um parque de diversão. É mais ou menos isso. Para eles Então eles estão se tratando e se divertindo. O meu, por exemplo, qualquer coisa que for fazer nele, eu tenho que estar presente. Então. Imobilizando ele praticamente. Cara, eu até que... Lá os meus são, assim, malhada... Ela é muito tranquila, assim, de lidar com ela, entendeu?
Eu já pedi um colega meu, quando eu tinha os 4, quando o Lobo ainda era vivo, o Boni, eu pedi um colega meu pra gente entrar em casa e ele fingir que tá me agredindo pra ver se eles atacavam ele, mas ele não quis fazer. Arriscar. Agora, o meu medo, Cris, é se ele, né, fingisse que tava me agredindo, eles não fizessem nada. Eu ia ficar muito triste, cara. Revoltado. Mas, enfim. Se vocês ajudassem o cara de atacar também. Mas os meus cães, cada um tem um comportamento totalmente diferente. Sim. Então, Malhada é bem tranquilo. Agora, Filó, cara, eu fico pensando, se tivesse que fazer acupuntura em Filó, ia ser difícil. Não é fácil. Os animais mais agressivos... Gato deve ser mais difícil, né? Mais ou menos. Sério? Eu acho o gato tão assim, arisco e dependente. É porque o que acontece, os pacientes que chegam pra gente, eles estão ou paralisados, sem poder andar, ou com alguma patologia. Tá. A gente consegue manusear de uma forma... Eu não uso focinheira, não uso mordaça. Não tem cheiro de medicamento, não tem injeção. Nem sempre na primeira sessão eu coloco muitas agulhas, que é para poder não causar uma impressão muito ruim. E aí ele na segunda ele já vem e a gente tem uma sala separada só para atender os gatos. Ah, isso é interessante. Por quê? Porque os gatos eles são muito sensíveis, né? Então se passou um cachorro ali antes, já babou. Já fica... Então a sala é só para atendimento dos gatos. Entendi. Então a gente já separou esse espaço para os gatinhos. E a gente tem pacientes gatinhos, sim. É menos comuns do que os cães, mas a grande maioria são cães. De todas as raças, tamanhos, comportamentos, temperamentos. Variado. É porque eu até ia pedir para você falar um pouco sobre as raças, mas eu acho que é algo muito complicado, né? Porque são muitas raças. Muitas. Por exemplo, assim, as raças que têm mais predisposição a tais doenças, assim... Então, entendeu? posso falar da casuística lá do ERA, né? Porque vai dar exemplificar. Bem, por exemplo, os cães de porte pequeno, como Dachshund ou Salsichinha, Basset, o pessoal popularmente chama de Basset, mas não é Basset. Exatamente. É o Dachshund. O próprio Basset Hound é mais difícil. O Basset é só o Basset Hound? Basset Hound. Ah, não sabia. O Dachshund é o Dachshund. Então, só existe o Basset Hound, aquele grandão. Hound, é. tá. Basset e Basset Hound. Eu não sabia. De primeira Basset e Basset Hound. Não, Dash e Basset Hound. Os Bulldogs. São a maioria dos casos dessas raças, problemas de coluna e problema articular. Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, ou cervical, torácica e lombar. Bulldog tem a gente tem umas pacientes, dois no pacientes. caso, quando você diz Bulldog, é aquele Bulldog francês, raiz. o francês, a orelhinha mais curta, tá. o menorzinho, que está muito popular. Sim. O Bulldog francês, ocorre uma patologia chamada hemivértebra. A vértebra dele é pela metade do tamanho. Tudo bem, nasceu com isso. Só que com o passar dos anos, isso é uma anomalia que vai gerar problema. E aí vem a crise de coluna. Mas a hérnia de disco também é muito comum. Cães de médio e grande porte, mas que também acontece com pequeno porte, displasia coxofemoral. Golden, Labrador, antigamente mais comum uma raça Rottweiler, que a gente não vê tanto, né? Cães de pequeno porte com displasia coxofemoral, Yorkshire. O Lulu da Pomerânia aparece muito com luxação de patela, que é um problema de joelho, ruptura de ligamento cruzado. O pessoal quer imitar o Neymar e aí fica. Só que não tem, né? Eu vou comprar os equipamentos que o Neymar usa, mas enfim. Mas existem essas predisposições, né? O Shih Tzu, eu tenho paciente Shih Tzu com doença degenerativa de disco intervertebral, com luxação de patela, com displasia coxofemoral. Então, é variado, já não tem tanto assim específico de cada raça, mas existem as predisposições pela forma anatômica. Por exemplo, o salsichinha, o Dash, ele tem uma coluna alongada e as perninhas curtas. Sim. E isso na biomecânica do movimento vai causando alteração. Os animais hoje tá comendo aqui, você vai aqui
e dá o pedacinho do petisquinho, né? Do biscoitinho que você está comendo, do pão. Já vem relato assim, meu cachorro só come o pão, mas com manteiga. Aí, então, agora, hoje em dia, nós temos grandes um aumento de casos de obesidade. Dá doce ao cachorro, chocolate. Chocolate é tóxico. É veneno pro cachorro. E aí, assim, obesidade, sobrepeso, piora a condição articular. E aí vem a artrite, a artrose, doença degenerativa de coluna, problemas cardiovasculares, né? E diabetes, e por aí vai. Esses problemas também podem ser tratados com a medicina integrativa. A gente tem plano de emagrecimento lá, que associa exercícios terapêuticos com a nutrição, para perda de peso, em consequência disso, o animal consegue ter uma execução melhor do movimento, diminui a dor, igual a gente, né? Fica menos inflamado, né? O princípio é o mesmo, basicamente o mesmo. Então, o vira-lata, né, por ser um cachorro sem raça definida, é mais difícil até de você dizer, né? Não tem problema. Predisposição, não. Ele pode ter todos. Porque ele tem várias coisas, né? Depende até de que raça ele originou. Porque ali existe várias raças. Alguma raça deveria. Se fosse um mestiço de salsichinha, pode ter problema de coluna. Verdade. Um mestiço de golden, de labrador, pode ter displasia coxofemoral. Herdar dessa raça essa qualidade, né? Vamos dizer assim. Porque eu acredito que Malhada tem alguma coisa de pitbull, alguma coisa lá atrás. Eu digo isso pelo físico dela, né? E a Filó, cara, o cara que era dono antes, né? Que acabou deixando comigo, ele disse, ela é fila brasileira. Eu falei, cara, ela pode ser qualquer raça, menos fila brasileira, ela só tem a cor do fila. Não, tinha uma fila de cachorro. Uma fila, só tem a cor. Tinha uma fila de cachorro com a mãe dela, às vezes. Ali a Dessa Neto dizendo que tá arrumando mala e assistindo a chefa. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Como é bom viajar. Né, Cris? É verdade. Esse cidadão que rapaz você, cara. Fica lá postando. Você no inferno aqui em Campos, você botando lá. Tô na praia, até aqui. Copacabana, Leblon. Dia de semana. Beleza. Rapaz, olha, vou te dizer. Cartão veio bombando. Não, mas cara... Esquece essa parte, né? Mas o Rio é lindo, né, cara? Rio de Janeiro é lindo demais. Não tem como, né? Pena que a bandidagem atrapalha, né, cara? Então, Fran, nós temos aí alguns minutinhos ainda. Eu gostaria que você falasse aí para quem está assistindo a gente, se precisar, né, do seu trabalho, né, quiser conhecer nessa questão da acupuntura no cão, no gatinho, como que faz para te encontrar? Sim. Eu trabalho no ERA, né? Tem minhas redes sociais, Fran Mariano Vet e o ERA, Medicina Integrativa. A rede social do ERA mesmo. Do ERA mesmo, a gente divulga com autorização, né, dos tutores as fotos. Eu sempre pergunto, posso divulgar? O nosso trabalho, os casos, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Se quiser conhecer o ERA, fique à vontade, será muito bem-vindo. E fica localizado? Fica na rua Barão de Carapebus, 32, no Turf. Fica certo. Entre o Asilo do Carmo, a Record e o Asilo do Carmo. Entendi. Pertinho da 28 de março. Um das nossas frases, né? Venha conhecer e experimentar as sensações que o ERA proporciona. Então, o ERA é isso. O nome é para dizer que é um espaço de reabilitação animal que trabalha com medicina veterinária integrativa, buscando principalmente qualidade de vida para os pacientes, né? E para os donos também, de né? uma Porque certa a qualidade forma, de vida do animal... Exatamente, por isso que é experimentar as sensações que o ERA proporciona. Porque é um sofrimento, cara. A gente... Não é fácil. A gente tava trocando, né? Ia pro sofá, ia pra cama para ficar vigiando Malhada. Agora a gente tá deixando ela na sala... E ela tá dormindo dentro de casa. Ela está adorando. E agora, cara, ela tem travesseiro. Ela descobriu o travesseiro, tá adorando. E ela é muito fofa. Não, ela é figura de princesa. É uma lady. É uma lady. Cara, não tem como você não se encantar com ela. É um animal maravilhoso, assim, tranquilona, entendeu? E aí, Fran, eu queria que você dissesse aí pra quem tá assistindo a gente... Aquela pessoa que quer arrumar um animalzinho, um gatinho, um cachorro, direciona essa pessoa. Pensa. Entendeu?
Pensa. Fala pra pessoa. Pensa bastante, porque é uma vida que vai estar nas suas mãos. Não é coisa de um dia ou dois, é pro resto da vida desse animal. Você não sabe quanto tempo ele vai viver. Então você tem que avaliar se você tem condições financeiras, emocionais, físicas e psicológicas para ter o animal. Se você você trabalha muito e você não tem tempo para cuidar desse animal, não adianta ter. Você não ter condições financeiras, eu sei que pode falar, vai gastar dinheiro com veterinário, mas ele precisa, se ele adoecer, ele vai precisar de um veterinário, que é o profissional. Isso gera custo. Tem custo com alimentação, tem custo com lazer, cuidar, uma coleira, um peitoral para passear. Você precisa ter tempo para brincar, que dependendo da raça também tem que tosar o cachorro. Existe o cuidado com banho, tosa. Então isso tudo gera despesa. E é importante a pessoa refletir bem se eu tenho condições. Se você não tem condições de ter, ajuda quem tem. Exatamente. Existem inúmeros protetores na cidade que precisam de ajuda. Não vou falar nenhum específico, mas todos precisam de ajuda, porque eles fazem um trabalho muito bom, mas precisa de ajuda porque gera custo também, né? Então adota. Ou adota e leva para casa, ou adota lá no espaço dessa protetora ou protetor e ajuda com algumas despesas. Você já está fazendo um bem para algum animal, né? Não importa a espécie, é um cachorro, um gato, tem animais silvestres que você pode ter, são os pets não convencionais. Então você uma calopsita, um lagarto, uma porquinho da Índia, um coelho, uma arara, não importa. Você tem que estar autorizado, ainda mais esses animais selvagens, né? Você tem que ter autorização dos órgãos oficiais para ter esse tipo de animal. Então você tem que investigar exatamente se você tem todos os pré-requisitos para colocar um animal na sua vida, porque ele também vai colocar você na vida dele. Exatamente. E aí não é qualquer coisa, né? Isso é muito, muito importante. É aquela questão, não existe animal de rua, né? Ele foi colocado na rua. Não brota igual capim. Exatamente. Isso eu sempre falo, não brota igual capim. Ou ele nasceu ali porque a mãe já foi abandonada. É muito importante o papel do controle populacional, né? Porque é necessário, porque a gente sabe que, infelizmente, o abandono acontece. Não tem como a gente fechar os olhos e dizer que não vê isso. Ainda acontece, o ser humano é uma espécie muito complexa, né? E que às vezes você foi muito bondosa. Complexa? Para dizer que às melhor vezes faz não falar o que eu tô pensando, não. Faz coisas que a gente não acredita. Então, assim, enfim, infelizmente acontece. Sim. Então, o abandono acontece em grande maioria porque a pessoa não entendeu a responsabilidade de ter um pet, né? E isso envolve muitas coisas, né? Às vezes vai se mudar e a casa não comporta mais. E aí? Ou casou, ficou com os pais. Tem essa questão, às vezes uma pessoa que o trabalho exige que fique se mudando. Exatamente. Aí vai pro apartamento. Isso tudo tem que estar sendo previsto na hora que vai adquirir. Pensar muito bem. É o conselho, pensar. Houveram épocas aí que às vezes eu tinha um cachorro de rua, eu tentava doar pra alguém. É a pior coisa que tem, porque às vezes você acredita na pessoa, a pessoa vai, começa a maltratar o animal. Às vezes ele tava melhor na rua do que com essa pessoa, porque na rua ele tem pra onde fugir. Agora com essa pessoa, se a pessoa agride, faz alguma coisa, o cachorro vira um refém. Então é muito difícil. E quando é idoso, sem raça definida, idoso, mais difícil. Às vezes tá ceguinho e tal. E são esses que precisam mais. É verdade. E ninguém adota, né, cara? Dificilmente alguém adota um cachorro velho. E você, cara, que tem um filho, não dê animal pro seu filho, não é por nada, não. Porque a criança, às vezes, é um ser que não cuida nem dele mesmo, cara. Tem então a maturidade. Coloca o animal na responsabilidade dele. Animal de estimação não é brinquedo. Não é brinquedo. Nunca foi. Tinha festa assim, de aniversário que davam pintinhos às crianças. Isso é um absurdo, cara. Peixinho. É outra época, pelo né? amor de Deus. Agora eu acho que isso não tem muito. Não, mas já aconteceu. Então, Fran, infelizmente, né, já chegamos ao final do programa, até passamos 5 minutinhos. Quando o papo é bom, né, cara? A gente precisa aumentar esse tempo aqui, Mas queria muito agradecer a Fran, né, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu sempre digo ao convidado, né?
pode vir outras vezes. Não é porque veio uma vez que vai ficar só nessa, não. Porque eu acho que é um assunto que é muito amplo. Tem muito que falar sobre essa questão, né? Então, quando puder, a gente agenda direitinho. Vai ser sempre um prazer tê-la aqui conosco, tá? A hora que você convidar, estamos aí. E você que está assistindo, no Instagram tá como Isso. @era Medicina Integrativa. Entendeu? Você vai ter todas Tem uma as flor de informações. lótus, que é a nossa logo. É fácil de achar. Fácil de achar, entendeu? Então, pesquise, entendeu? Porque é muito interessante. Agradeço a Fran, agradeço ao Cris, a Rede Aurora. Obrigada. E até quarta, se Deus quiser. Boa noite.